Olá, olá, pessoas lindas e maravilhosas! Está começando mais um episódio do podcast que mistura a Era de Ouro do Rádio com uma pitada de conscientização, o nosso Chá da Tarde! Aqui temos um bolo feito de cultura com cobertura de pensamento crítico, biscoitos de conhecimento e aquele chá de formação que, se todo mundo tomasse, nós não teríamos tanta gente, digamos assim, levemente acéfala. Porque hoje, pelas redes radionetfônicas do Brasil e do mundo, eu estou te convidando para mais um episódio do nosso Chá da Tarde. E a convidada de hoje é uma pessoa que eu gosto muito, foi minha orientadora, é uma professora maravilhosa. Eu só tô com convidados aqui da alta nata do conhecimento. Ela é doutora em História das Ciências, pesquisadora em Saúde Pública da Fiocruz, professora do programa de pós-graduação em História das Ciências e da Saúde, Casa de Oswaldo Cruz, né? A nossa querida Fiocruz, salvadora, nossa Fiocruz. Gente, eu amo a Fiocruz, defendo com unhas e dentes. É pesquisadora do CNPq e da FAPERJ, cientista do nosso estado, vem desenvolvendo pesquisas na área de história, com ênfase em história da saúde, atuando principalmente nos seguintes temas: Rio de Janeiro, filantropia, assistência, Primeira República e saúde pública. Gente, produção, eu quero assim muitos aplausos, porque ela vem com um tema maravilhoso hoje, que são as pandemias no Brasil, um olhar crítico e histórico. Ela é a minha querida professora Gisele Sanglar. Obrigada, HK, é um prazer estar aqui. Depois dessa sua apresentação, eu me sinto até tímida. Se vocês pudessem ver, eu fiquei vermelha para combinar com meu óculos e meu fundo terracota aqui da minha parede, então o meu vermelhinho contrastou aqui. Professora, é uma honra ter a senhora aqui. Quando a gente fez, a equipe do Chá da Tarde fez a listagem de convidados, eu falei assim, eu não abro mão da professora Gisele Sanglar, e na semana que vem já vou dar quase um spoilerzinho de uma outra convidada, que a senhora já sabe quem é, mas eu não posso contar, porque senão, né, perde um pouco da graça. Que eu falei, eu quero as duas pessoas aqui, não abro mão dessa listagem. Se elas aceitarem, vai ser maravilhoso. Então, assim, muito obrigado, professora, muito obrigado mesmo por ter aceitado. Meu carinho é genuíno, meu respeito é genuíno, e assim, meu agradecimento é genuíno. E que bom que a senhora veio, né? Fiz uma apresentação enorme, mas assim, vamos falar um pouquinho, assim, brevemente, quem é a professora Gisele Sanglar? Bom, como você falou, eu dediquei, desde o meu doutorado, que eu tenho trabalhado com História das Ciências e tenho desenvolvido pesquisa sobre ciência, sobretudo sobre a saúde, sobre institucionalização da pediatria no Rio de Janeiro. Então, esse é o tema que eu já estou desenvolvendo há algum tempo. Eu consigo conjugar a minha trajetória de história formada em História das Ciências, História Social da Cultura pela PUC do Rio, com a História das Ciências. Então, eu estou sempre trabalhando as relações sociais, a parceria entre médicos e sociedade, através da filantropia. E agora eu estou, nessas pesquisas mais recentes, eu continuo com um personagem, que é o médico Fernandes Figueira, que por um acaso é um dos pilares da Fiocruz, no Instituto Fernandes Figueira, voltado para a saúde materno-infantil, né? Instituto Nacional da Saúde da Criança, do Adolescente e da Mulher, e uma das unidades técnico-científicas da Fiocruz. E assim, qual foi a política que ele construiu para combater a mortalidade infantil, que era altíssima no início do século XX, e ele foi o responsável pelas primeiras políticas públicas da infância há 100 anos atrás. Uau! E a grande preocupação dele é a alimentação. Então, o que a criança come e o que ela está comendo de errado que está levando à mortalidade infantil. Nossa, e dessa questão é que eu vou acompanhá-lo agora eu estou mais me concentrando nessa parte da atuação dele, que é a construção de uma política que passa pelo alimento, pelo que a criança come. E, obviamente, ele está voltado para a alimentação não da elite, mas para a alimentação da família operária, da mulher trabalhadora pobre. Esse é o grande grupo que ele está
investigando, ele volta a sua atenção para esse, que é o mais fragilizado. São mulheres que precisam trabalhar fora e precisam cuidar de seus filhos. Gente, que legal. Já sei que futuramente vai ter outro convite aí chegando, professora, que é muito interessante falar Mas eu não sobre vou isso. te dizer não. Ah, gente, aí agora eu fico com vergonha. Mas vamos lá, pessoal, olha só, o nosso tema de hoje é pandemias no Brasil, um olhar histórico e crítico, né? E professora, aqui no Brasil, quando a gente fala de pandemia, doenças, etc., a primeira que vem na mente de muitas pessoas é a pandemia de Covid-19, porque é a mais recente, né, que está mais fresca na mente. Mas a história da saúde brasileira, se assim, né, posso dizer, ela já foi marcada por outras pandemias. E falando brevemente, qual foi a primeira grande pandemia que marcou a história do Brasil? Foi, de fato, a gripe espanhola? Não, a primeira 01 é de febre amarela no verão de 1849 para 1850. Olha, gente. A primeira mesmo foi assim, que, enfim, que botou o Brasil no cenário das doenças epidêmicas e marcou muito porque matava, sobretudo, o estrangeiro. Então, 1850 é o fim do tráfico, é ilegal, né? É o fim do tráfico ilegal. Uhum. E assim, os negros, eles eram mais resistentes à febre amarela. Por quê? Porque, sobretudo os africanos, porque já tinham tido algum contato com vírus na África, então eles morriam em menor número. Mas os estrangeiros que não tinham contato nenhum com o vírus morriam. Então, assim, o Brasil ficou conhecido como a tumba do estrangeiro. Só que no momento que você precisa do estrangeiro, do imigrante, para trabalhar, quer na lavoura do café, quer no comércio urbano ou na indústria urbana, e o Brasil passa a ser conhecido como a tumba do estrangeiro, do imigrante, Nossa. como você lidar com isso? Então, assim, tinha um dito popular que verão, ano de muita manga, era ano de amarelão. Então, assim, porque para ter as mangueiras carregadas, você precisa ter muita chuva. Uhum. E aí o Aedes aegypti cresce Na nas água poças, parada, né? na água parada. Então, assim, essa foi a primeira grande epidemia, que vai ser sucessiva até Oswaldo Cruz, em 1904, ter como missão, uma delas, de saneamento da cidade, uma delas é o combate à febre amarela. E ele faz a fumigação, tem vídeos, se vocês quiserem, tem vídeos que mostram a ação de Oswaldo Cruz, fazendo a fumigação nas casas. Acho que está disponível no site da Casa de Oswaldo Cruz, na Arca. Então, ele tirava as pessoas de fora das casas e botava o pireto, que era um veneno, e botava um grande lençol branco para deixar o veneno agir dentro da casa. Então, assim, ele tinha a brigada mata-mosquito, que tinha poder de entrar na casa das pessoas se achar que tivesse foco. Então, a febre amarela é uma doença que vai de 1850 até mais ou menos 1920. O Oswaldo Cruz consegue, em 1904, combater o Aedes aegypti na cidade do Rio, capital da República. Em 1907, se não me engano, na exposição de Berlim, ele ganha o prêmio, ou de Dresden, ele ganha o prêmio por esse combate que ele fez à febre amarela, e fica algum tempo sem febre amarela, e volta em 1915, 10 anos depois volta, até, enfim, hoje a gente não tem mais a febre amarela urbana, a gente tem a febre amarela silvestre. Então, assim, a gente vai para a região amazônica, para o Pantanal, regiões endêmicas de febre amarela, ou vai para o Peru, Machu Picchu, tem que tomar vacina, porque você pode ser picado por um mosquito infectado e pegar a doença. E o pior, pode, ao voltar, contaminar toda a cidade, porque o Aedes aegypti continua frequentando, não só hoje não é mais febre amarela, mas é chikungunya, zika, dengue, mas nada impede que volte a circular a febre amarela urbana. Então, assim, é por isso que a vacinação é importante. Mas a vacina da febre amarela só foi ser descoberta
no início do século XX. Depois dessa primeira epidemia de febre amarela, a gente teve uma outra epidemia que é nos anos 50, de 1850 também, que vai ser muito importante, que vai ser o cólera, que é uma doença de transmissão hídrica, ou seja, por mais que você fizesse os bolsões sanitários, cordões sanitários, o cólera circula pela água. Então, assim, ele veio da Europa, chegou aqui e o trem passa a ser um grande vetor, como vai ser na gripe espanhola, que é a pandemia mais conhecida. O cólera vai ser uma pandemia porque nesse período de 1850 ele vai ocorrer em vários países do mundo. Tem até um filme francês, você que gosta dos filmes franceses. Vou anotar o nome, professora. Qual é o nome? Le Esqueceu. Chevalier sur le Toit, Cavaleiro no Telhado. Le Chevalier Le sur le Chevalier Toit. sur le Toit. Ou Cavaleiro no Telhado. Alguma coisa assim. Sim. É um filme que passa na França, que começa em Aix-en-Provence, ou seja, no sul da França. E é um filme de 1995, que eu me lembro, eu estava na Suíça quando eu vi. Então, assim, você pode botar o título 1995 com certeza. E ele é o personagem principal é um anarquista austríaco, e aí ele começa a ser perseguido, e ele vai fugindo de Aix-en-Provence, mas vai subindo a França. Só que no que ele está subindo, a epidemia de cólera está descendo. Então ele vai passando pelas cidades, as pessoas trancadas, as casas abandonadas, com mortos dentro, enfim, tudo que significou uma epidemia nos anos de 1850, 1870, enfim. Então, assim, é bem interessante esse filme para entender o que era uma epidemia e as medidas sanitárias que eram lançadas mão, que é o que se tinha e o que se conhecia. Inclusive, tem um charlatão vendendo mesinha. Nossa, e professora... Todos os personagens, você tem um médico, enfim, esse homem vai fugindo, ele está sendo perseguido, então ele está fugindo e ele está passando, e é o cenário que está vendo. Então você consegue pegar, inclusive, o charlatão, o vendedor de indulgência, né? Loucura. E, professora, falando nisso, né, a senhora como historiadora da área tem um conhecimento baseado em fatos, né? O historiador, a gente se baseia em fatos, né? Esses fatos baseados em estudos históricos, comprovações científicas e, acredito eu, conhecimento de anos de estudo, pesquisa e aprimoramento, né, que a senhora tem. Falando nessa bagagem sólida, na sua opinião, por qual motivo, vamos focar aqui no brasileiro, em momentos de pandemia, a grande maioria deixa de lado a voz da ciência, dos fatos, e vira seu olhar para esse charlatanismo, para essa ideia vendida, né? Esses engodos, essas falsas informações. Isso é o quê? É cultural nosso? É cultural do ser humano? Por quê, professora? Eu acho que é cultural do ser humano, porque frente a uma situação limite, por assim dizer, as pessoas buscam qualquer coisa que possa minimizar a dor, evitar. Mas, assim, se você for ver, mesmo na época da epidemia de febre, da influenza, da gripe espanhola de 18, que foi muito curta, foram 3 meses só, mesmo nessa epidemia, você tem a venda de indulgência, você tem o charlatão, que é a garrafada que é vendida buscando a melhora, sem base científica, e as pessoas embarcam. Só que a grande questão, e eu acho que isso é o que muda a pandemia da Covid-19, dessas outras que eu estou falando, é que, mesmo na gripe espanhola de 1918, você não sabia como é que ela era transmitida. Você não tinha informações científicas que permitisse que você soubesse do que você estava falando. Ora, a epidemia de febre amarela chegou no Brasil em 1850, no verão de 49 para 50. A forma de transmissão da febre amarela só foi descoberta em 1900.
foi para um médico americano, um Finlay, em Cuba. Ele estava em Cuba quando ele percebeu que os mosquitos eles proliferavam na água parada. Então, assim, aí ele conseguiu construir o ciclo do contágio da doença, mas isso foi em 1900. Ou seja, você tinha 50 anos que você tinha uma epidemia que graçava, que matava, e você não entendia por que os negros eram mais resistentes do que os brancos. Você teve que passar 50 anos para a gente conseguir saber isso. Quando você chega na gripe espanhola, pelo menos você sabe que o mosquito transmite, mas a gripe espanhola é um vírus respiratório. Você não tem, em 1918, ainda uma capacidade de enxergar o vírus, porque o vírus não é visível a olho nu, e os microscópios que existem desde o final do século XIX não eram. Você consegue ver os micróbios, mas não os vírus, porque os vírus são menores que os micróbios. Uau! Então, você precisa de um microscópio mais potente, ou seja, mais desenvolvimento científico, não só da medicina, mas enxergar o vírus. Então, assim, a virologia só vai ser uma especialidade médica que só vai vir mais provavelmente, eu acho, se não me engano, é depois da Segunda Guerra, quando você vai ter um arsenal consiga ver o vírus. Até então, você não conseguia ver. Então, como é que você vai combater um vírus respiratório se você não sabe? Ora, mas você já sabe, em 2020, como é que os vírus respiratórios funcionam. E como é que você não sabe? Como é que você não sabe como fazer? Então, eu acho que essa diferença do conhecimento que você tinha em 1850, em 1918, do conhecimento que você tem em 2020, é que eu não consigo entender como as pessoas não acreditam na ciência. Preferem negar a ciência como se fosse uma invenção, quando você tem todo um conhecimento acumulado de como é que as doenças respiratórias funcionam. Sabe que também, para algumas doenças, a única solução viável é a profilaxia. No caso da febre amarela, você tem uma vacina, que é profilática. Você evita pegar. Gente, eu quero aplausos, produção, eu quero aplausos, porque, gente, é um banho de conhecimento. Então, assim, a gente pensa como é que você acumulou tanto conhecimento e chega em 2020, é tanto desconhecimento ganhando do conhecimento. É maluco. Então, você vai tomar vacina para evitar. Você não sabe qual é o efeito que vai dar, porque também tem uma outra coisa. Como você passou a ter a vacinação obrigatória desde 1970, o Oswaldo Cruz fez a vacinação obrigatória contra a varíola, porque era a única vacina indicada, e aí você pega, mas as pessoas não queriam, por N razões, inclusive moral. Como que uma mulher ia desnudar o braço ou a coxa para tomar a vacina? Eu tenho a marca da minha vacina, porque como eu sou velha, eu tomei vacina antivariólica ainda. Mas se a varíola volta, que é uma doença que a vacinação conseguiu em massa no mundo, conseguiu exterminar, Uau! você é uma geração, por exemplo, que é bem mais novo, que não tomou essa vacina. Então, o seu organismo não tem a menor memória do que é isso. Então, quando você tem um efeito muito mais devastador. Era uma doença que era a bexiga, que deixava marcas pelo corpo, pelo rosto, disforme, altamente contagiosa por causa do pus. Então, assim, você tem impactos de vários níveis sociais, inclusive hoje na questão da estética. Aí depois vem a doença da higiene, que é a poliomielite, que é uma doença que passou a ser problemática depois que você urbanizou as cidades, você parou de andar descalço, sobretudo o esgoto passou a ser subterrâneo,
E aí você passou a não ter mais o contato com o vírus, e aí a doença começou a se desenvolver. E qual é o problema? E aí você tem duas vacinas, AstraZeneca e Coronavac. Eu vou fazer. Por que a escolha de uma e não a escolha de outra pelo governo brasileiro? A gente é um país muito desigual, com uma desigualdade muito grande, e com um déficit de saneamento público muito grande. Você dar uma vacina de vírus atenuado, você imuniza o indivíduo que tomou a vacina. Se você der a vacina com vírus inativado, que a Sabin é a gotinha, o que acontece na hora que a criança a criança que mora numa região que que não tem saneamento básico. Uma criança tomou e 9 não tomaram. O cocôzinho daquela criança que tomou a vacina imuniza as outras crianças. Então, assim, às vezes, o fato de você tomar a vacina e seu vizinho não tomar, no caso de uma vacina de vírus inativado, ajuda. Uau! Você faz um cordão sanitário que a imunização começa a fazer o vírus perder a força. E por que era importante você tomar a vacina do vírus atenuado? Porque ela dava uma imunização de massa muito maior. A vacina do RNA é muito nova e a gente não sabe exatamente quais são os efeitos dela, em termos de saúde pública. Sim. Já a vacina da Coronavac era uma vacina que o pessoal falava, só tem 50% de eficácia, mas ela dava uma eficácia. E para os idosos, onde a reação podia ser muito mais perigosa, ou os imunossuprimidos, era melhor você ter uma imunização menor, mas menos reação, do que poder ter uma reação. Eu digo isso porque minha mãe estava saindo da UTI e ela, pela idade dela, tomou a Coronavac. E o neurologista falou que foi a melhor coisa. Então, assim, a cardiologista falou, de jeito nenhum a da Johnson. A única que você não pode dar para tua mãe é essa. E, professora, falando sobre essa questão, nesse assunto da pandemia de Covid, uma das nossas pandemias que obviamente, né, gente, faz esse ano, 5 anos aí que ela passou e nem parece, né, pessoal, que ela chegou no Brasil. A primeira morte confirmada no Brasil foi aqui em Miguel Pereira, de uma senhora de 63 anos, doméstica e com família. Durante todo esse período sombrio da pandemia, né, e da nossa história, surgiram diversas ideologias que tentaram deturpar a realidade pandêmica do Brasil. Por qual motivo que que sempre quando uma pandemia estoura, grande parte da população vai no caminho contrário da ciência dos fatos? Por exemplo, como a senhora falou assim, tem esses tipos de vacina. Mas eu não quero tomar porque é só 50%. Porque eu não quero tomar porque é uma dose só. Porque a outra é 3, porque a outra é 2. Isso é o quê? Está enraizado isso na nossa... Eu acho que, diferente das outras epidemias, a epidemia da Covid-19, ela teve um ingrediente que nas outras... A revolta da vacina foi contra a vacinação obrigatória, mas também foi contra as ações do Oswaldo Cruz, e também teve uma ação contra o governo federal. Então, assim, a política partidária estava ali colocada. A gente está no governo Rodrigues Alves e você está se afastando daquele positivismo, e a igreja positivista é a primeira a bombardear Oswaldo Cruz. Faz parte do jogo. Ou seja, quando você teve a revolta da vacina, você teve a revolta que foi o estopim, mas ao mesmo tempo as pessoas estavam se revoltando contra as coisas mais diversas ali no meio, não era uma coisa só. Na Covid-19, você teve uma politização da vacina, com o presidente da República, à época, sendo o primeiro a negar a vacina. E com isso, as pessoas que acreditavam nele achavam que ele estava falando a verdade. Só que ele estava macaco de imitação do presidente norte-americano. Só que o
norte-americano não é burro. Nunca foi. Não Sim. ia ser um milionário, um bilionário se fosse burro. Ele fazia a macaquice dele, os macacos de imitação copiavam, mas ele comprou a vacina para os americanos. Ele não deixou de comprar a versão tupiniquim dele e resolveu negar a vacina. Então, você teve uma política de Estado, uma política de governo que negava a vacinação. E isso ficou muito claro, e as pessoas começaram a... você vai dar vacina, você deu vacina para sua mãe? Como você deu vacina para sua mãe? Sua mãe está de cama. Eu falei, claro, eu não quero que ela pegue Covid. Assim, Professora, até hoje eu não entendo como a mamãe não só pegou Covid agora em fevereiro. Eu não sei como, porque ela passou a primeira leva da Covid internada. A segunda leva da Covid, ela foi para o hospital de novo, mas por outras razões. não, sim. Mas as pessoas me questionavam, eu falei, como que eu não vou dar vacina na mamãe? Professora, eu tenho a mãe de uma pessoa conhecida que ela tomou ivermectina, um comprimido, acho que era por dia ou a cada 48 horas. Ela teve um problema sério no intestino dela, ela matou a flora e a fauna do intestino dela. Ela teve que tomar Yakult, remédios, medicamentos, porque o que ela comia, o estômago, abre aspas, né, digeria, mas o intestino botava pra fora, porque não tinha, sabe? E são coisas que a gente olha assim e fala assim, gente, isso realmente aconteceu? E Não, realmente e houve aconteceu. um aumento de problema de fígado, de transplante de fígado, porque se o remédio, a ivermectina, ela vai ser metabolizada no fígado. Eu lembro que eu entrei numa farmácia e tinha uma pessoa pedindo ivermectina. Eu dei 3 passos para trás. Eu falei assim, eu não vou ficar perto dessa pessoa que deve estar com Covid sem máscara. Eu tenho uma mãe doente, acamada em casa, que eu não vou correr o risco. Então, assim, é muito. Então, assim, eu acho que teve um problema de como isso foi colocado. Aí eu vou me lembrar do livro que a gente organizou, o Diário da Pandemia, que a gente abre o livro com um texto da Lorraine Darston, que é uma historiadora norte-americana e que é diretora do Instituto Max Planck na Alemanha, que ela começa o texto dela dizendo: eu sou uma historiadora do período moderno e estou me sentindo presa na Idade Moderna, vivendo questões que eu estudo no passado, no momento em que você sai das trevas e entra nas luzes, e hoje, só que o que aconteceu? E a grande pergunta é, o que aconteceu que a gente fez essa virada? E assim, e ao mesmo tempo a gente vive um mundo que é da hiperinformação. Você lê, você ouve, você tem acesso a todos os jornais do mundo inteiro, e você... Será que o excesso de informação está levando a uma falta de leitura, uma pouca capacidade de interpretação? Me chamaram para o grupo de Zap do colégio. Eu saí na pandemia porque eu briguei com todo mundo por causa da Covid. Não precisa. Aliás, eu saí de vários grupos que eu briguei com vários. Aí um colega me volta, pelo amor de Deus, volta. Eu voltei. É um grupo que eu entro assim para apagar as mensagens. Mas aí soltou um colega já botou uma fake news lá. O que eu fiz? Peguei todos os jornais no mundo inteiro e taquei naquele grupo. Tipo assim, não falei nada, só The Guardian, Le Financial Monde. Times, New York Times, Washington Post. Só não botei o Le Monde, porque como eles certamente não é em francês, eu não mandei, mas eu tenho também. Eu podia ter posto o Le Figaro. Mas eu taquei tudo lá para, tipo assim, cara, leia. Mas certamente ninguém entendeu o que eu falei, porque eu fui extremamente irônica na hora que eu mandei aquela. Professora, e aí tá, né? Eu queria aproveitar aqui também e falar sobre como que é importante, e gente, isso é muito importante, a questão da vacinação.
de confiar na pesquisa da Fiocruz. Gente, a Fiocruz, ela não é um prédio maravilhoso. Quem puder ir visitar, tem passeios guiados, não tem, professor? Tem. Então, quem Pelo quiser Museu da ir. Vida. Então, gente, vai. Professora, já não é de hoje que, assim, os brasileiros eles estão com uma versão, pode ter sido da Covid, até mesmo pelo governo, Já não estava tem, antes, já né? Já estava estava antes. antes. Então, uma versão, eu me lembro que eu cheguei a ler, não sei se foi após Covid, porque está passando tudo tão rápido, que a gente voltou a ter sarampo, porque as pessoas não estavam se vacinando. Exatamente. É, assim, porque a nossa história chega em alguns momentos ali que o brasileiro parece que ele não quer confiar a Fiocruz, ela não existe, gente. Por um acaso, eu tô querendo lembrar aquela doença que infelizmente deixa a pessoa paralítica. Pólio. Pólio. Sabe, as pessoas não estão mais vacinando as crianças contra pólio. Isso é o quê? É por causa dessa quantidade de informação, professor? Eu saio acreditando em tudo e não quero acreditar em Sim, nada? eu acho que está muito o excesso de. O muito vira nada. É muita informação. Não é Muito informação excesso, nenhuma né? porque ninguém lê. E aí, assim, as pessoas estão deixando de vacinar, o que é muito triste, porque a gente vê doenças. A polio nunca foi. A gente nunca conseguiu extinguir a polio. Uhum. O Brasil reduziu muito o nível de casos autóctones, mas está voltando a crescer, porque as famílias não estão Vacinando. vacinando. Você lê no jornal assim, a mulher disse assim, eu disse para todo mundo que vacinei, mas não vacinei não. Porque, assim, o que está por trás, como é que eu vou botar um vírus no corpo do meu filho? Não é um vírus atenuado. Ou um vírus inativado, dependendo da vacina. Mas se você precisa daquele contato controlado para criar imunidade e criar barreira contra quando vier o vírus de fato. E quanto mais vacinação, mais o vírus deixa de existir. Eu, por exemplo, eu posso pegar sarampo, posso chegar perto de uma pessoa com sarampo, porque eu fiz recentemente uma vacina, a terceira dose de sarampo, porque uma colega minha estava com suspeita de sarampo e passaram no departamento perguntando quem tinha tido contato com ela e fomos todos obrigados a ir no posto de saúde se vacinar. Eu me lembro que foi uma caravana. Olha. Aí, assim, porque você não tinha carteira de vacinação. Quem anda com carteira de vacinação? Depois eu catei na casa da minha mãe minha carteira de vacinação e eu vi que eu tinha tomado as duas a tríplice viral 2 vezes, mas eu tomei a terceira dose recentemente. Então eu tô a memória do meu organismo está fresca. É nesse sentido. Porque eu tomei muito pequena e a gente tem que voltar a se revacinar para fazer a memória voltar. Então, eu acho que são questões que as pessoas estão levando de forma equivocada. Outras pessoas dizem que não querem dar a vacina porque elas são veganas e algumas vacinas são feitas a partir do ovo. E aí não pode. Então, assim, as razões são múltiplas. E não importa qual a Sem razão. palavras, professora, desculpa. Não importa qual a razão, mas É possível, então, assim, pelo que a senhora falou, não sei se isso depende de cada secretaria de saúde, de cada município, cada local, mas é possível, então, as pessoas pegarem suas carteirinhas antigas, de repente procurar a Secretaria de Saúde, saber se precisa de algum reforço ou não? Isso é viável? Isso é possível, professora? Do olhar da ciência ou não? como assim? Por exemplo, como a senhora falou que a senhora tomou uma terceira dose tomou uma outra dose de vacina. Se eu hoje pegasse assim a minha carteirinha a antiga e olhasse assim, será se eu preciso de alguma vacina? Se eu fosse numa secretaria, será que isso é possível ou não? Eu acho que aqui, eu sei que na França você é obrigado a se revacinar. Uhum. Porque eu me lembro, sobretudo tuberculose, que a tuberculose está para a França como a febre amarela está para nós, do Brasil. Lá você era obrigado a provar que estava com vacinação recorrente. E assim, eu me lembro que eu falei sim, ela perguntou qual foi a sua última vacina. Eu falei, sei lá, tem que perguntar para minha mãe, né? Ela falou assim, e você não tomou? E aí eu fiquei assim, cara de taxa. E professora, vamos aqui falar um pouquinho também sobre o seu livro maravilhoso, né, que a senhora faz parte, que é o Diário da Pandemia, O Olhar dos Historiadores.
conta para quem está ouvindo a gente aqui, sejam historiadores, sejam estudantes de história, pessoas que gostam de conhecimento, fala um pouco sobre o livro e qual foi o propósito dessa construção, o propósito dessa estrutura para esse livro. Esse livro começou com uma proposta da minha colega Dominique Miranda de Sá, que é uma das organizadoras do livro, que na época ela era chefe do Departamento de Pesquisa em História da Ciência. Uau! Eu era coordenadora do programa de pós-graduação à época. E aí a gente fez esse trabalho conjunto, que é chamar os historiadores para refletirem sobre as epidemias e sobre o acontecimento daquela epidemia em especial. E no início eram só verbetes que iam ficar no site da Fiocruz. E aí teve um grande problema que a forma como o site da Casa de Oswaldo Cruz está construído não aparecia e a gente acabou abrigando no site do PPGHCS os textos. Mas aí as pessoas, não, tem que ter uma forma de dar maior perenidade a essa reflexão que começou a ficar ter um volume legal. Então, foram ex-alunos de pós-graduação, enfim, jovens doutores escrevendo por dando uma contribuição com alguma visão. Alguns alunos do programa também participaram, que eram alunos na época. E aí a gente passou a construir a ideia de um livro. E aí a gente agregou os textos que foram publicados virtualmente, e a gente agregou outros, como da Lorraine Daston, que eu falei. A gente também trouxe um artigo muito interessante da Denise Santana, e trouxemos vários artigos de brasileiros e estrangeiros que escreveram sobre a pandemia, que a gente achava que tinha uma reflexão interessante e que a gente pediu autorização deles para publicar, às vezes para traduzir, publicar em português, enfim. Foi um longo processo que a gente fez, mas para que aquelas reflexões que muitas vezes foram publicadas em veículos digitais tivessem alguma perenidade, que a grande preocupação é como isso vai ser. Para não perder essas reflexões. O historiador gosta de ir olhar as cartas. Hoje a gente não vai olhar a carta de ninguém, porque ninguém mais escreve carta. Os e-mails não vão aparecer. Então, assim, aquela cartinha que vem pelo correio, não vai ter mais o arquivo o arquivo epistolar da pesquisadora Gisele Sanglar. Então, assim, é uma forma de você guardar essa memória. Professora, quando esse sininho toca, significa que, infelizmente, nosso chá está acabando. Infelizmente, professora, que triste, porque é maravilhoso estar sempre conversando com a senhora. Só que, assim, a gente tem um tempo, não dá pra gente avançar muito, vai haver outros convites, mas antes da gente terminar, a gente tem aqui agora, né, o nosso querido e polêmico Jogo das Xícaras. Toca a vinheta, produção. E aí, vamos lá, gente. Para quem tá aqui pela primeira vez, o Jogo das Xícaras, ele é um jogo, né? A gente tem aqui 4 xícaras e a professora Gisele, ela vai ter que escolher uma delas. E a primeira xícara é o chá de laranja com limão, que é o famoso isso ou aquilo. A xícara número 2 é o chá de canela, que é um jogo rápido. A 3, o chá de morango, que é uma reflexão sobre a vida que o nosso convidado traz. E a xícara número 4 é o chá de abacaxi com gengibre, que é uma questão problemática que o nosso convidado dá uma opinião. Vou embaralhá-las aqui. E aí, professora, eu preciso que a senhora escolha. Opa, peraí. De cá pra cá, uma delas. Qual que a senhora quer? Essa? 3. Essa daqui? É. Nossa, preparada, professora? Olha só. Número 4, professora. Eu acho que eu já refleti muito sobre os problemas da vacina. Professora, assim, a situação problemática que eu tenho aqui para a senhora é a seguinte. Como que a ciência consegue combater o negacionismo em que as pessoas estão vivendo hoje, em pleno 2025? Pergunta complicada. Uau! Então, vem a questão da ciência. O saber científico, ele é construído por oposição.
E é uma construção lenta. Muito debate, muita controvérsia, muita pesquisa se perde até você chegar à resposta correta. Mas, assim, se a gente pegar um pensador escocês, o David Hume, que escreveu lá no século XVI, investigação acerca do o século XVI ou XVII, investigação acerca do entendimento humano, e ele vai dizer que fato e ficção só se diferem pela crença. E crença para ele era sentimento. E ele dizia, o fato do sol nascer todo dia, ele só acredita que o sol nasce todo dia porque o sol se repete diariamente. O nascer do sol é diário. Aí o Galileu Galilei, lá no século XVI, na Florença, ele vai mostrar que há um movimento de rotação e translação da Terra. O Galileu, o Copérnico, Kepler, enfim. O Galileu só não foi para a fogueira porque ele conhecia muito bem o jogo da corte Mediceia, na Florença dos Médici, e jogou o jogo. É um livro muito interessante chamado Galileu Cortesão, do Mário Biagioli. Ele tem em português de Portugal traduzido, o original é em inglês. E para você que gosta do Norbert Elias, da Sociedade de Cor, ele tem um capítulo que é a etiqueta, que é absolutamente inspirado na etiqueta dessa Sociedade de Corte, do Norbert Elias. Então, assim, é um livro bem interessante para você entender essa questão. Mas o Galileu, ele conseguiu provar que existe um movimento de rotação e translação da Terra. Então, assim, esse sentimento que o Hume fala, na verdade, hoje eu vejo que a gente está voltando não a Galileu, mas a gente está se afastando de Galileu e está chegando a Hume, no sentido que a gente está vivendo um tempo que você não acredita mais, você só acredita porque você quer acreditar, mas você esquece todo o estudo e todo o acúmulo de conhecimento, e baseado por razões, assim, eu não gosto do comunista, em que o pesquisador é um comunista, a priori, enfim, porque ele pensa diferente, porque ele tem um pensamento diferente, e para fazer ciência você tem que questionar. Se você não questiona, você aceita tudo que você recebe, principalmente por WhatsApp. WhatsApp não é meio de comunicação, porque uma informação apócrifa não é informação válida. A informação validada quando alguém se coloca, porque no que eu me coloco e eu afirmo alguma coisa, eu estou abrindo espaço para alguém vir me criticar, mas a crítica não pode ser baseada em achismo. Eu acho que. Se a pessoa começa a dizer eu acho, então já não dá para me Eu lembro que a gente falava da faculdade, não é eu acho, eu acredito que... Porque Exato. eu mostro... É uma loucura. Eu posso provar. Não adianta matar a cobra, tem que mostrar o pau. E a cobra morta. Então, assim, senão fica no achismo, e o achismo não constrói conhecimento nenhum. É verdade. Professor, olha... Então, assim, por isso, eu acho, como que a gente pode mudar isso? É um outro trabalho de formiguinha, e aí vocês que estão na educação básica têm um papel fundamental, né, para tentar mudar a forma desses alunos chegarem na universidade para poder questionarem o que estão recebendo. Professora, olha só, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Se a senhora quiser agora, as redes radiofônicas do Chá da Tarde são da senhora. Se a senhora quiser mandar um recado para alguém, mandar um oi, esse momento é seu. Eu deixar que todos que estão ouvindo, espero que tenham gostado e possam acompanhar esse programa. E parabenizo a você, HK, e a toda a equipe que eu não estou vendo, que está por trás desse momento. Desejo sucesso para vocês. Muito obrigado, professora. E assim, novos convites virão, professora, porque é um posto de conhecimento essa mulher, gente. Bem, pessoal, por hoje é só. Mas se você escutou até aqui, deixe o seu like, se inscreve no nosso canal e segue a gente lá no Instagram, @OMeuLivroDeIdeias. Aproveita e compartilha essa ideia com seus amigos. Todas as quartas-feiras um episódio especial com um convidado diferente, ok?
Te espero na próxima quarta para mais um Chá da Tarde.